Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera aqui com a gente no estúdio da CBN. Vera, boa tarde. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Leandro, ouvintes e espectadores. Vera participou agora cedo da entrevista com o candidato a governador de São Paulo, o ministro Tarcísio. E, bom, sua visão geral primeiro. Pois é, Sardenberg, me chamou muito a atenção que ele repetiu 4 vezes, né, a formulação de que é preciso vir alguém de fora para resolver os problemas de São Paulo. E foi ele mesmo que fez essa formulação, não foi a gente que chamou ele de alguém de fora. Foi a Débora Freitas, nossa âncora, que perguntou para ele sobre esse estigma, e ele reforçou o estigma, a meu ver, ao falar que é preciso vir alguém de fora para resolver os problemas. Uma coisa é São Paulo acolher quem é de qualquer parte do país ou quem é de qualquer parte do mundo, como ele procurou dizer. Outra coisa é essa coisa meio de subestimar o paulista e dizer que precisa vir alguém de fora para resolver os problemas do Estado, que é o Estado que cresce acima do país, que é o Estado mais rico do país. Então, eu acho que isso não deverá pegar muito bem junto ao eleitorado e certamente vai ser objeto de exploração pelos adversários dele, tanto o Haddad quanto o Rodrigo Garcia. Então, nessa, eu acho que ele se traiu ali. E traiu justamente a ideia que ele quer passar de que São Paulo acolhe todo mundo, tal, quando ele se coloca como alguém que está chegando de fora, quase como um interventor, né? Tarcísio que é carioca, né? E foi uma coisa, esse ponto que você notou foi que eu ia observar, porque ele passou boa parte do programa dizendo que São Paulo é um território internacional, quer dizer, internacional é o seguinte, interestadual, recebe todo mundo, recebe gente do mundo inteiro e tal. E aí lá pelas tantas ele muda, né? Sai com essa de precisa vir alguém de fora para terminar o metrô e tal. Soou arrogante nesse momento, que é uma coisa que nunca é boa em campanha, mas eu acho que isso se deve ao fato de que ele é estreante também, né, na política. E ele, nessas manhas da política, ele ainda demonstra alguma dificuldade. Outro momento em que ele também teve dificuldade para explicar foi um vídeo que ele gravou com elogios ao prefeito de Embu, que acaba de ser afastado, né, de Embu das Artes, por suspeita de ligação com uma facção criminosa. É algo que contraria muito o discurso anticorrupção que ele entoa. E aí ele, por não ser da política, talvez não tenha sido informado sobre quem era o personagem com o qual ele estava aparecendo no vídeo. E aí, na hora de se justificar, porque isso caiu muito mal junto ao eleitorado bolsonarista, que é o eleitorado dele, ele diz, eu falei para a população da cidade, não para ele. Não, o vídeo é com elogios ao político, apertou a mão, etc. Então, acho que ele ainda se perde um pouquinho nessas coisas que são inerentes à política. Ele que é estreante, sempre foi um quadro técnico, eminentemente técnico, trabalhou como quadro técnico nos governos Dilma e Temer e ascendeu a política pelas mãos do presidente Jair Bolsonaro, né? E o outro ponto é que ele, obviamente, ele tem que defender o Bolsonaro, né? Ele é o candidato do Bolsonaro, ele tem que garantir o voto dos bolsonaristas em São Paulo. Só que esses votos não são suficientes. Eu acho que são suficientes para levá-lo ao segundo turno. Sim. Podem vir a ser, né? Se forem na integralidade para ele. O problema é que o governador Rodrigo Garcia também está na disputa por esse voto mais conservador. Então, eu acredito que os dois correm na mesma raia ali. E o Fernando Haddad está correndo mais ou menos numa raia livre, porque o Márcio França desistiu de ser candidato. Então, pesquisa IPEC que saiu ontem mostra o candidato do PT bem na frente, na casa dos 40, Tarcísio em segundo com 12 e o Rodrigo Garcia em terceiro, mais empatado tecnicamente com ele com 9. Então, esses dois estão concorrendo pela mesma vaga no segundo turno, né? Então, o Tarcísio estava sofrendo de um fenômeno um pouco ao contrário disso. Os bolsonaristas reclamando dele querer ser pouco bolsonarista, ser um bolsonarista light. E aí, hoje, ele teve de se abraçar com o presidente, dizer que é Bolsonaro até a medula, Bolsonaro 100%, porque é esse eleitor que vai levá-lo ao segundo turno ou não. Porque ele, por si só, não tem voto nenhum. Não é conhecido, não é da política, ele só tem
os votos do presidente. E aí, no segundo turno, acho que ele vai querer acreditar que em São Paulo o antipetismo é mais forte que o antibolsonarismo. E aí ele teria a chance de vencer o ex-prefeito Fernando Haddad, em cima dessa máxima de que o PT nunca venceu no estado de São Paulo, mesmo quando foi ao segundo turno. E entre antipetismo e antibolsonarismo, o Rodrigo Garcia vai enfiando o seu carrinho aí, né? Exato, ele tenta se vender como uma terceira via, que é uma terceira via meio estranha, porque eles estão no poder há 28 anos, né? Ele está no governo e o PSDB no governo há 28 anos. Então é a via em São Paulo. Mas ele tenta escapar dessa nova polarização, né? Porque antes a polarização era entre PT e PSDB, e São Paulo estava inserido nisso. E agora é o seguinte, a polarização entre bolsonarismo e PT, e São Paulo a última joia da coroa que o PSDB tem de defender com todas as suas armas. E ele como um tucano novo também, né? Porque ontem, quando a gente perguntou se ele iria sair do PSDB, ele foi para lá, foi para cá e não respondeu exatamente. Então, é uma eleição com muitas peculiaridades próprias, essa de São Paulo. 3 candidatos fortes, a gente não tem visto isso muito, né? No Brasil, a gente tem visto sempre 2 candidatos. Aqui, Pernambuco e Ceará, eu acho que são os estados em que você tem 3 candidatos que têm chance. Pernambuco até mais de 3, uma eleição bem interessante, mas ela tem essa peculiaridade de aqui ainda não ter se replicado a polarização estrito sensu. Embora o Haddad esteja bem na frente. Está bem na frente, mas tem essa síndrome do PT no segundo turno que ele vai ter de superar, né? Se a gente lembrar a eleição do Genuíno, ele foi ao segundo turno na frente e aí foi suplantado no segundo turno por essa ideia de que o interior, principalmente de São Paulo, é muito antipetista. Então, a Haddad vai ter de quebrar isso. Amanhã a gente vai sabatiná-lo aqui, nesse ciclo CBN, Valor e o Globo. E eu acho que o grande desafio dele é esse, como manter essa liderança num segundo turno. Tá certo. Leandro? Ele, nessa linha de defesa de Bolsonaro, ele falou sobre aquela reunião com embaixadores, né? E minimizou, né? Disse que nem foi um ato de campanha. Ele fica sempre nesse fio da navalha, né? De ter de defender o presidente Jair Bolsonaro. Nesse ato, por exemplo, disse que não houve nada de ilegal porque foi um ato de chefe de Estado e não de campanha. E aí a gente lembrou, Maria Cristina Fernandes, que foi citado o ex-presidente Lula, que ele falou da possibilidade de reeleição dele ante a do ex-presidente Lula, que mostrou aqueles vídeos sem nenhuma comprovação sobre fraudes nas urnas eletrônicas, então, que não era bem assim. Também na questão da cultura, né? Ele defendeu o investimento estatal em culturas, algo que o Bolsonaro execra e se gaba de ter acabado com a mamata da Lei Rouanet. Ele disse que vai manter esses instrumentos de fomento à cultura, defendeu que haja investimentos estatais nisso. Então, ele tenta pegar os votos do Bolsonaro sem se mostrar um bolsonarista raiz. É uma espécie de bolsonarista que gosta de cultura e que acredita nas urnas eletrônicas. É meio como o recupero, né? O que é bom a gente aproveita, o que é ruim a gente esconde. Essa é a lógica aí. Tá certo. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, gente. Um ótimo jornal para vocês. Obrigado, até.